Estudo para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre de 2016. Estudo no livro de Atos dos Apóstolos, com ênfase na evangelização e nas missões. Estamos na 9ª lição no presente momento, cuja base é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nos seus 35 versos primeiros. O nome da lição é o Concílio em Jerusalém. Passando ao nosso estudo, temos a proposta de um texto áureo que está nos versos 8 e 9, e que diz: E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Ainda no padrão de estudo para a Escola Bíblica Dominical, a leitura bíblica apresentada, proposta, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1 até o verso 20, cujo texto bíblico temos conosco em nossas Bíblias, e no presente momento não estaremos fazendo a leitura, porque isso será apresentado no transcorrer da própria lição. Finalmente podemos ir para o esboço no padrão da Escola Bíblica Dominical, estudando o Atos dos Apóstolos, e na nossa lição de número 9, o Concílio em Jerusalém. Teremos uma introdução. O primeiro tópico com o título: A controvérsia dos fariseus convertidos. Segundo, o consenso dos apóstolos e o veredicto do concílio. Terceiro tópico: a comissão responsável pela exortação dos gentios. E finalmente uma conclusão. E os nossos versos de estudos, do verso 1 ao verso 35, estão repartidos nesses 3 tópicos. Passando inicialmente a introdução, no material para a classe de jovens e adultos, temos o que assim lemos: nesta lição, veremos as medidas adotadas pelos apóstolos no Concílio de Jerusalém, para confirmar a integração dos gentios à igreja, bem como dispensá-los das obrigações religiosas comuns aos judeus, como a circuncisão. Mesmo com muitas provas inequívocas dadas por Deus em relação à conversão dos gentios, havia muitos fariseus convertidos que desejavam impor aos gentios alguns preceitos da lei, que nada mais eram do que sombras daquilo que estava efetivamente cumprido em Cristo. Hoje aprenderemos lições importantes para a igreja contemporânea. Hoje aprenderemos lições importantes para a igreja contemporânea avançar na evangelização mundial e não permitir que a imposição de tradições religiosas e culturais sejam empecilhos para o avanço do reino, o reino de Deus. Então, nessa introdução está a importância do nosso estudo. Vamos observar que, de fato, Deus usou o povo de Israel e os remanescentes judeus, ou seja, Israel, mais representado ou com maior número de representação na tribo de Judá, por isso sempre falando-se de judeus. Por eles Deus trouxe ao mundo a salvação, a palavra da verdade.
Dos judeus vem a salvação. É determinativo por Deus. Como também Deus determinou que primeiramente se deveria pregar a boa nova do cumprimento das Escrituras às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não esqueçamos que o nosso estudo anterior, em especial o capítulo 10, mostra que, sim, os gentios eram chamados para a salvação. O critério era que, na lei, todos os gentios que se convertiam ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador, ao Deus que é, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos israelitas, deveria ser recebido como natural da terra. Então, quanto a receber gentios, nada demais. A lei já previa, ainda que no capítulo 10, conforme já estudamos, até Pedro resistiu a isso, não compreendendo esta eleição dos gentios para a salvação. Mas vamos ver este capítulo 15 e a importância para nós. Nós temos esse título, Concílio em Jerusalém. O concílio nada mais é do que uma reunião, no caso a reunião da igreja em Jerusalém, naquele tempo ainda inicial do primeiro século, antes de Jerusalém ser destruída, ainda contando com a presença dos apóstolos. Pelo que a palavra concílio é muito usada quando se trata de reunião religiosa. Reunião religiosa. É daí que saiu essa palavra concílio e se tomou o sentido de reunião de religiosos. Concílio. Mas vamos em frente com o nosso estudo, passando ao nosso esboço, ao primeiro tópico, a controvérsia dos fariseus convertidos. Dando sequência, passando a leitura do capítulo 15, versos desse capítulo progressivamente, iniciando nos 3 primeiros versos, assim lemos: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Este é o texto bíblico. Logo nós entraremos na folha destinada a estudo com as classes. Mas observemos bem, o fato se dá em Antioquia, lá na Síria, conforme o nosso estudo anterior, lição 8, foi quando saiu a chamada primeira viagem missionária envolvendo Barnabé e Paulo. Muito bem. Nesta igreja na Síria, região de gentios, havia uma igreja próspera, observem bem. E lá chegaram judeus, sim, judeus que se tinham convertido ao cristianismo, ou seja, aceitaram a mensagem em Cristo Jesus, mas sendo eles judeus ou israelitas, estavam querendo e falando que os gentios só seriam salvos se andassem dentro dos preceitos da lei ou das obras da lei, que naquele tempo, vamos entender, envolvia a circuncisão,
envolvia também não comer coisas imundas, envolvia a prática de solenidades do calendário judaico, envolvia apresentar-se no templo 3 vezes por ano e também apresentar sacrifícios e ofertas de manjares. Tudo isso que era o ritual do culto a Deus conforme a lei. Muito bem, mas Paulo já vai contender com eles conforme o entendimento, fatos já estudados em Romanos, de que a salvação é pela fé e não pelas obras da lei. Nunca israelita algum se justificou ou foi justificado ou conseguiu a justificação por cumprir a lei. A lei não aperfeiçoou ninguém, mas a palavra já dizia antigamente, falando que a salvação é pela fé, em meio a um tempo de ritual no templo em Jerusalém. A salvação é pela fé. Os profetas já diziam isso. Então estejamos atentos a esse particular. E mais ainda, fechando, de que ninguém é justificado pela lei, até os que viviam pela lei, até Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, todos esses, na verdade, foram justificados por terem crido em Deus. E a lei são sombras, são figuras. Observem, é interessante, utilizando este mapa, que já fizemos uso dele na nossa consideração sobre a primeira viagem. É só observar que temos no mapa Antioquia, uma cidade da Síria, e essa cidade da Síria é de lá que os apóstolos, observem bem no nosso texto em particular, verso 2, que agora já mudam, já não falam Barnabé e Paulo, já falam Paulo e Barnabé, já houve inversão de ordem de nomes, mostrando que Paulo, nessa primeira viagem, nos seus procedimentos, ganhou uma projeção grande e sempre o tinham como um líder, o primeiro na citação, Paulo e Barnabé, diferente de antes que era Barnabé e Paulo. Mas descem eles até, aliás, a palavra não é descer, é subir a Jerusalém. É subir a Jerusalém. Não vamos considerar a parte geográfica, vamos considerar a nobreza. Ir para Jerusalém é subir, afastar de Jerusalém é descer. Eles então subiam de Antioquia para Jerusalém, que no mapa dá a ideia contrária, que eles estão descendo, mas estão subindo. E por toda a região costeira do mar, eles vieram andando, ou de camelo ou de cavalo, mas passando de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, de cidade em cidade, e com isso indo às igrejas, aos agrupamentos de cristãos que já existiam por todo lado, e contando quantas maravilhas Deus fez através da evangelização entre os gentios. Paulo tinha acabado de vir de uma viagem missionária, então ele foi falando de cidade em cidade para os samaritanos e os israelitas, a grande obra de Deus, salvando milhares e milhares por todas as cidades entre os gentios, e o povo se alegrava neste fato, até chegarem em Jerusalém. Mas indo para o nosso texto de comentário e estudo nas classes, nós temos o que agora lemos no primeiro parágrafo do tópico 1, tópico esse que tem o título A Controvérsia dos Fariseus Convertidos. Sabemos muito bem que a circuncisão no texto da antiga aliança servia como figura ou sombra da nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo, estabelecida por Deus com os seus eleitos. Entretanto, o início da igreja foi marcado por muitas controvérsias em relação à continuidade
e a descontinuidade de alguns princípios da antiga aliança. No texto em análise, a circuncisão era vista por alguns fariseus convertidos como necessária aos gentios, para que esses alcançassem a salvação. Muito bem. Judeus, israelitas, sim, que tinham fé em Cristo Jesus, que já andavam nos preceitos e ensinos de Jesus, e que já estavam se congregando com os demais irmãos que naquele tempo eram os seguidores do Nazareno. Muito bem. Entretanto, eles, indo aos gentios, traziam esta restrição. Qual a restrição? A restrição em que eles diziam que os gentios deveriam se tornar israelitas quanto à obediência a tudo aquilo que a lei prescrevia, em particular a circuncisão. Muito bem. Aí há uma ordem da lei e cumpre-se agora, e começa então a haver, vamos dizer assim, muita controvérsia, muito debate, muita discussão entre os cristãos. Observe bem, os cristãos, os que vêm de origem israelita com os gentios, em particular com Paulo, Barnabé, que estavam sempre defendendo fortemente a salvação pela fé. Nós temos, na verdade, neste texto, na folha nossa temos esse dito que nós precisamos estar atentos, versículos diversos apontados para serem analisados para discussão, apresentação à classe, e for da escolha dos professores. E nós destacamos aqui Romanos capítulo 8, do verso 1 até o verso 3, vai falar que ninguém foi justificado pela lei, somos justificados pela fé. Gálatas capítulo 5, verso 1 a 4, Paulo, em todo o livro ou carta aos Gálatas, é justamente se posicionar firmemente nisso. A salvação não é pelas obras da lei, precisamos estar atentos. E em Colossenses capítulo, ou melhor dizendo, como destaque meu, Filipenses 3, verso 1 também até 3, nesses particulares. Portanto, vamos estar atentos, são vários textos, e como o nosso estudo abrange muitos versículos, se formos ter muitos outros textos de argumentação, vamos nos perder no tempo. Então vamos nos deter naquilo que achamos essencial das propostas assim colocadas. Dando sequência agora no texto bíblico, verso 4 até 7. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário, circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, paremos aqui. Então Paulo, Barnabé, outros irmãos chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e falaram todas as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles junto aos gentios, a viagem missionária, etc, que nós já conversamos. Mas lá em Jerusalém, e aqui em particular os fariseus,
ainda que no primeiro verso não diz que eram fariseus que chegaram em Antioquia, mas os fariseus estavam firmes em estarem defendendo que os gentios tinham que se submeter às obras da lei. E houve grande contenda, por enquanto, entre Paulo com Barnabé e outros fariseus que estavam em Jerusalém. Dando continuidade, voltando ao nosso texto de classe, no segundo parágrafo deste tópico primeiro, a controvérsia dos fariseus convertidos, lemos: com o propósito de considerar cuidadosamente este assunto, os apóstolos se reuniram em Jerusalém numa grande assembleia, uma grande reunião, num concílio, em virtude das distintas opiniões acerca do assunto. Na assembleia houve grande contenda, mas todos eram seguidores do Nazareno, todos eram cristãos. Já começa a perceber a igreja em Jerusalém e em Antioquia, formada por israelitas convertidos e gentios. Esses eram chamados à igreja. Passando à frente, interrompendo nesse assunto que na assembleia houve grande contenda, é quando voltamos ao texto bíblico, verso 7 e mais alguns versos, em que lemos: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. É Pedro falando naturalmente da sua experiência junto a Cornélio, quando, sendo gentios, ouvindo a palavra na sua essência, pronto, já receberam o batismo com Espírito Santo e dons espirituais, nem mesmo sendo batizados em água. Pela fé, crendo, já receberam a plenitude do Espírito. E agora, como vai ficar esta situação? Exigir dos gentios que estão chegando que se submetam à lei, sendo que o próprio Deus já fez uma exortação a Pedro, dizendo: não chames imundo aquilo que eu purifiquei. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Assim, passando para o nosso texto, onde paramos na nossa folha, no segundo parágrafo do primeiro tópico, a controvérsia dos fariseus convertidos, nós lemos: diante disso, Pedro tomou a palavra a fim de testificar acerca dos notórios sinais divinos relacionados à inclusão dos gentios no reino de Deus, conforme a obra da soberana graça em seus corações. Pedro enfatiza a graça divina como a única fonte de salvação, tanto para judeus quanto para gentios. Se a salvação é por graça, logo não seria necessário que os gentios guardassem a lei de Moisés, para que tivessem a aprovação divina. É um jugo
que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Observe Pedro falando. Ele, judeu, numa reunião em Jerusalém, falando a toda a igreja reunida, em particular aos fariseus convertidos, de que isso seria como que ir contra a vontade de Deus. E contra a vontade de Deus, exigia uma coisa que Deus não exigia, e uma coisa que nem eles, que naturalmente, de nascimento e desde os patriarcas, são israelitas, conseguiam cumprir. Vai exigir isso dos gentios? A salvação não foi por isso. Então observe bem neste tópico, nesse parágrafo 2, que Pedro argumenta com experiências e com revelação divina nas visões que teve, na instrução que lhe deu. E em particular a ênfase é esta: Gálatas capítulo 3, os 2 primeiros versos são suficientes neste texto que recomendamos, porque em Gálatas capítulo 3 Paulo fala: recebeste o dom do Espírito Santo, foi pela obra da lei ou pela fé em Cristo Jesus? Só isso aí já basta. Todos os israelitas, como os gentios, estavam recebendo os dons espirituais pela fé. Não houve ninguém que recebeu o dom do Espírito Santo porque cumpria perfeitamente as exigências da lei. A lei, na verdade, apresenta, conforme vimos em Romanos, uma coisa que nós carnais não conseguimos cumprir, para tirar de nós todo orgulho, todo mérito, e estarmos plenamente submissos à salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele é que salva, Ele que faz tudo. Então observe este particular. Palavra essa também que nós encontramos em Tito capítulo 2, palavra simples, né? De Deus se tenha manifestado a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada vinda de Jesus. Resumi os versos. Que mais? Onde está a lei? Nada disso. Esta é a palavra. Crendo em Jesus, afastando da corrupção do mundo e aguardando Cristo Jesus, porque Deus nos chamou para obras, sermos zelosos de obras, segundo a direção dele. Então, aí está a colocação que seria suficiente para parar toda a discussão. Todos os discípulos foram batizados em Atos capítulo 2 pela fé. Cornélio foi batizado pela fé, e os que estavam com ele pela fé. E quantos mais dentre os gentios no mundo todo naquela viagem missionária? Pela fé. E nenhum deles sabia coisa alguma da lei, coisa alguma. Sabiam sim que a lei e os profetas diziam que viria o Messias, porque aprenderam isso nas pregações. Mas continuemos um pouco mais, de volta ao texto bíblico, lendo o verso 12 que diz: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Pronto, Pedro falou, calaram, não tiveram argumentação. Deus deu dons espirituais sem obra da lei, só porque creram. Para aí. E agora sim é a oportunidade de Paulo, Barnabé. Mas observe, se alguém se prende muito nisso, não deve se prender, porque aqui já fala Barnabé e Paulo, já voltou de novo. Ficaram atentos
para ouvir todos os testemunhos que Barnabé e Paulo e Barnabé tinham para contar de toda a obra de Deus por muitas cidades e por muito tempo entre os gentios, porque Paulo estava pregando mais entre os gentios, enquanto Pedro estava pregando entre os israelitas. Considere bem isto. Indo à frente, no nosso esboço, vamos entrar no segundo tópico, com o título Consenso dos Apóstolos e o veredicto do concílio. É a partir do verso 13 que é o nosso texto bíblico de estudo nesse segundo tópico. Lendo então de novo nas Escrituras, versos 13 em diante, assim expresso: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Observe que este texto bíblico é suficiente, mas como acompanhamos muitas vezes a folha para estudo junto com a classe, nesse tópico 2, o consenso dos apóstolos e o veredicto do concílio, no parágrafo primeiro, na primeira parte desse parágrafo, lemos: o apóstolo Tiago, tendo em vista os testemunhos de Pedro, Paulo e Barnabé sobre a inquestionável operação de Deus na salvação de muitos gentios, tomou a palavra na assembleia, trazendo por fim um veredicto, uma decisão, em conformidade com a sã doutrina. Tiago também fez menção da profecia de Amós, o qual profetizou sobre o tempo em que a salvação seria estendida a todas as nações, com base nas evidências da graça entre os gentios e na promessa divina revelada através de Amós. Fica claro que os gentios não deveriam ser perturbados no tocante à circuncisão. No tocante à circuncisão. Pronto. Não é só circuncisão. As obras da lei, os rituais da lei, etc, etc, etc. Naquele tempo, nós lembremos que Jerusalém estava ainda em pé como um marco do povo de Deus e da casa de Deus entre os homens. E é aqui que eu quero fazer uma observação toda especial. Peço muito a atenção dos irmãos nisto. Por favor. Amós capítulo 9, verso 11, verso 12. O assunto diz bem claro aqui, no nosso texto bíblico, que podemos a ele retornar, quando Tiago toma a palavra e vai concluir de toda a discussão qual é a direção do Espírito de Deus. Mas ele mesmo, Tiago, acrescenta: lembre-se da profecia de Amós. Lembre-se da profecia de Amós. Verso 16, que diz: depois disso, ou disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor,
e também todos os gentios, entre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor. Até aqui. Tabernáculo levantado, mas Jerusalém estava em pé. O templo em Jerusalém não estava caído, estava em pé. Que tabernáculo então Tiago queria assim se referir? Aí vamos entender. Lembre-se da palavra que Deus falou, que Salomão na oração também disse: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, até o próprio templo em Jerusalém era só uma figura. A cidade em Jerusalém era uma figura. E lembre que Jesus disse à samaritana: vem a hora, e agora é, que o lugar de adorar a Deus não é em Jerusalém e nem no monte de Samaria, que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em verdade e espírito. Por favor, assim como existia naquele tempo um prédio físico em Jerusalém, hoje existem muitos prédios chamados de igrejas e templos. Mas o lugar de adorar a Deus não é propriamente quatro paredes. É nós conosco mesmo e Deus. Deus busca os verdadeiros adoradores. E lembrando que nós é que somos o templo de Deus, a morada de Deus em espírito. Não é o prédio, este prédio, não. E não era também o templo em Jerusalém. Por isso que Tiago disse: Deus está levantando um templo que está caído desde o tempo de Davi. Mas no tempo de Davi não teve templo caído nenhum, a não ser o templo espiritual do culto a Deus nos próprios corações. Portanto, irmãos, o templo em Jerusalém físico já foi destruído. Para cair dessa ideia de as pessoas ficarem presas a um templo físico, por onde andarmos, onde estivermos, temos que ser a morada de Deus e lugar de adoração a Deus. Pelo que a seriedade é que muitos hoje estão dando ênfase a templos, ou a um templo que dizem que vão reconstruir em Jerusalém, como se nisso fosse o apogeu do cristianismo. Não, o cristianismo nunca dependeu de templo físico, mas do templo dos corações, de fato, sendo morada de Deus. Por isso, essa ideia de muitos de reconstruir um templo em Jerusalém para de novo cultuar a Deus é cair da graça. É cair da graça. É a palavra forte de Paulo aos Gálatas, ensinando a eles a não se desviarem da verdade. Nós devemos adorar a Deus em verdade em espírito. Nunca mais voltar a Jerusalém para um templo e voltar a rituais do templo. Não, não e não. Todos nós que aqui estamos, e tantos cristãos pelo mundo todo, têm recebido o dom do Espírito Santo, a plenitude da unção de Deus, pela fé. Não vão recuar às obras da lei. Por isso eu digo: se algum dia levantarem um templo em Jerusalém dizendo que é de Deus, e ali começarem tudo de novo, é o tempo da maior apostasia. Mas eu entendo que nunca vai ser levantado. Deus não permitirá, a não ser por uma aprovação maior do que a que nós já estamos passando, de tantas questões fora da palavra de Deus. Então estejam atentos. O tabernáculo estava sendo levantado. É Deus colocando cada gentio, cada israelita, agora, sobre o fundamento, que é Ele mesmo, Cristo Jesus, o alicerce para a vida eterna. E nunca é um templo em Jerusalém, nós somos o templo. Assim sendo, vamos em frente no nosso estudo, terminando o primeiro parágrafo do tópico 2, que diz: no entanto,
Tiago estabeleceu que os gentios se abstivessem das contaminações da idolatria, da prostituição e de comer carne com sangue. Tal proposta do apóstolo Tiago recebeu aprovação imediata por parte dos demais anciãos. Voltando ao nosso texto bíblico, verso 19 a 21, pelo que julgo, é Tiago concluindo e dando já como que o veredicto, a sentença ou a decisão. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então observem bem esse particular. E aqui eu quero colocar mais pontos. Quem que é o líder da igreja? É Cristo Jesus sempre. Mas quem que é constituído líder da igreja em Jerusalém? Quem? Tiago. Para quebrar esta ideia errada, uma base falsa de que Pedro é o líder da igreja, o primeiro papa. É uma falha terrível, porque torce a palavra de Mateus quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Atribui que a pedra é Pedro, ainda que Pedro seja uma pedra. Sim, é uma pedra, como nós somos, pedras vivas da construção, templo de Deus em espírito. Mas a pedra base é Cristo Jesus. Aí a grande falha. E lembre-se que no capítulo 11, Pedro foi chamado para prestar conta, dar o relatório da sua visita a Cornélio. Então quem mandava, quem tinha liderança, não era Pedro. São pontos à parte do nosso objetivo, estudar os apóstolos na evangelização. Pelo menos mostra que muitos homens se colocam como representantes de Cristo na terra, esses, aqueles e outros, mas na verdade quem representa Cristo na terra é Ele mesmo, porque não está ausente. Estarei convosco até a consumação dos séculos, mas não é Ele em carne, é Ele em seu próprio Espírito Santo. Observem isto: Jesus em espírito entre nós. É o líder da igreja. Ele não passou isto para ninguém, homem algum, ainda que há anciãos, líderes à frente de rebanhos, mas ele é o sumo pastor, o sumo líder, como disse também Pedro na sua carta. Ele é o sumo sacerdote, ainda que haja muitos sacerdotes. Continuando no nosso estudo, indo ao parágrafo 2º do segundo tópico, o conselho dos apóstolos e o veredicto do concílio, leio: com a decisão da Assembleia, coube à liderança da igreja em Jerusalém eleger varões que seriam responsáveis por comunicar aos gentios convertidos ao Evangelho qual deveria ser a sua conduta como participantes da salvação em Jesus Cristo. A rapidez e a praticidade com que os apóstolos e anciãos trataram este assunto foi de extrema importância para o progresso do Evangelho entre os gentios de todo o mundo e para as gerações futuras. Muito bem, preciso voltar a um tópico no texto anterior, que não ficou bem claro no texto da folha do material para as classes,
que as restrições estão bem colocadas aí, verso 20, que abstenham das contaminações do ídolos. Meu Deus, quanta idolatria hoje! Quanta idolatria hoje! Não há desculpa para dizer qualquer coisa. É proibido fazer imagens, ídolos. É proibido servir a eles. É proibido adorá-los. É proibido se inclinar diante deles. Só isso basta. Mas tem ídolos diversos, de pedra e de outros materiais, e homens que se levantam como ídolos de igreja. Precisamos ter cuidado de nós não formarmos o nosso ídolo também. Precisamos ter esse cuidado. Vamos estar atentos. Continuando, prostituição. Misericórdia, estamos vivendo um tempo de Sodoma e Gomorra, e muitos se desculpam uma coisa e outra, mas o resumo é: muitas ações hoje são prostituição. Vamos ficar claros, não está permitido. A restrição continua. E do que é sufocado e do sangue. O sangue continua sendo proibido dele nós nos alimentarmos. Ele foi tomado como símbolo da vida, e a vida pertence a Deus. Isso não caiu. E a questão do sufocado é porque, ao ser morto o animal que vai ser ingerido como alimento, se for só sufocado, o sangue não foi vertido conforme a ordem. Então o sangue está retido dentro e alguém vai alimentar a carne com sangue. Então a palavra é clara. E observe quanta apostasia existe hoje no meio cristão, só nesses 4 pontinhos: idolatria, prostituição, o que é sufocado e o sangue. Estejamos só por isso já entendendo, para melhor orientarmos a nossa exposição da palavra e não fraquejarmos diante de coisas colocadas no meio do povo chamado cristão, que não é bem dentro das Sagradas Escrituras, porque a ordem já foi dada e está de pé, não foi revogada. Deus não revogou nada. Continuando, passando em frente no nosso estudo, chegamos assim ao tópico 3º, a comissão responsável pela exortação dos gentios. No nosso texto bíblico, já tendo sido dito lá atrás por Tiago, que dever-se-ia escrever aos gentios e lhes dar orientações, precisa conforme essa decisão. Agora, nos versos que temos aqui, 22 e 23, Atos capítulo 15, vamos ler juntos e observar. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. É o escrito. No tópico da folha do material de classe, no tópico 3, a comissão responsável pela exortação dos gentios. No primeiro parágrafo, no início do primeiro parágrafo, lemos Paulo, Barnabé, Judas e Silas. Esses são os 4 formando uma comissão. Foram eleitos para compor a comissão responsável para levar o veredicto, a decisão do concílio de Jerusalém, aos gentios situados em Antioquia, Síria e Cilícia. Observe que restringiram essas partes
mas o evangelho já tinha avançado na Pisídia, e outros lugares mais, como também Bitínia, e mais um pouquinho Galácia, e mais um pouquinho regiões que já estavam com o evangelho. Mas como Paulo e a comissão que veio foi de Antioquia, na Síria, e sendo Paulo também da Cilícia, ficou só estas regiões. Mas entendamos, é para os gentios em geral. Voltando ao texto bíblico, dando continuidade, porquanto, dizem então os apóstolos em comum em Jerusalém, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Continuando o texto. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Eu gosto deste texto, em especial o verso 28, quando no escrito se diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E vem a decisão. Ah, meu Deus, estamos assim hoje ainda? O Espírito Santo tem oportunidade de falar? Nas nossas decisões podemos dizer: o Espírito Santo em verdade diz o que muitos estão dizendo por aí? Divórcio, segundo casamento, questão de casamento, outros, não o que é verdadeiro casamento. Deus os fez macho e fêmea. Então observem, muitos estão decidindo por maioria. Aí é decisão dos homens. Aí não se pode dizer que pareceu bem ao Espírito Santo. Precisamos ter cuidado. Ainda que algum dia alguma decisão seja por maioria, que seja o Espírito Santo falando fortemente, e não só a maioria, mas todos venham a concordar, porque caso contrário seria resistir ao Espírito Santo. Entendam bem isso, particular importante, que nós precisamos estar atentos. Outra coisa que eu quero citar, não é nesse particular, não está no nosso objetivo, mas precisamos também entender. Já está escrito em Isaías, capítulo 2, verso 3: de Sião sairá a lei, e a palavra de Deus, a palavra do Senhor, de Jerusalém. A Jerusalém terrestre já foi destruída uma, duas, sei lá quantas vezes, mas a Jerusalém de onde vem a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus vem de Jerusalém. Precisamos entender isso, porque muitos estão se colocando como os ditadores da palavra de Deus, e não são. Vamos falar claro.
O catolicismo romano se diz representante da igreja, e de lá sai a ordem doutrinária. Desde quando? Deus mudou a palavra de Isaías? Deus não mudou. Ele está sentado no seu alto e sublime trono, e de lá continua vindo a lei, a palavra. Também hoje, muitas instituições religiosas, segmentos religiosos, estão se colocando como a origem e fonte da doutrina, da palavra e da lei. Eles estão errando, porque procede de Deus. Aí eu vou falar claro, é perigoso, né? Tem gente que se ofende muito. Não é de convenção que vem a decisão. Convenção geral, convenção estadual, convenção uma ou outra, tudo tem que vir de Deus. E muitos se colocam como a decisão da maioria é a lei. Precisamos entender isso. Precisamos voltar mais para as Escrituras, buscar mais o contato com Deus, para decisões serem de tal forma que se possa dizer: pareceu bem, em verdade, ao Espírito Santo e a nós, que aí vem a orientação. E se formos ver a orientação, não vai fugir do que já está escrito, do que já está colocado. Só essas observações, porque estão vivendo um tempo que muitos estão se dizendo os verdadeiros representantes de Cristo na terra, como se Cristo tivesse nos abandonado ou ausente. São duas coisas impróprias. Mas continuemos. Passando a continuidade do texto de material de classe de jovens e adultos, ainda no primeiro parágrafo do tópico 3, a comissão responsável pela exortação dos gentios, de onde interrompemos, continuamos. De posse das recomendações dos apóstolos, a comissão batalhou entre os gentios, confirmando-os na fé em Cristo e orientando-os adequadamente em relação às abstenções colocadas pelos apóstolos e anciãos. A leitura da carta dos apóstolos trouxe grande alegria aos gentios, pois lhes proporcionou segurança e paz no desenvolvimento da piedade em Cristo Jesus. Aí está o nosso texto. Creio que o texto bíblico ou esta colocação já são suficientes para atentarmos para a verdade que deveria ser espalhada entre os gentios, a orientação dentre tantas coisas controvertidas ou que entre alguns havia questionamento. Servir a Deus, adorar a Deus em verdade e em espírito. E quanto Tito, que palavra boa de Tito, capítulo 2, verso 11 a 14: abster da concupiscência mundana e submeter-se à vontade de Deus, à sua direção, até que Jesus venha. Coisa simples. Continuando dentro do nosso texto, encerrando o texto bíblico em si, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Este texto mostra para nós então que o encerramento dessa análise, toda a nossa lição 9, o concílio em Jerusalém, capítulo 15 até o verso 35, mostra que o evangelho indo aos gentios, apareceu um novo problema, questionamentos. E os gentios estão livres para servir a Deus? Sim, estão livres. Não precisam estar cumprindo todas aquelas ordens da lei. Ali são figuras. Aquilo é colocado como aio, uma babá para um tempo, antes que a plenitude viesse, ou
antes que viesse a manifestação de Cristo Jesus, conforme Moisés avisou. Deus levantará um profeta entre nossos irmãos, e este profeta como eu, e um profeta que vocês deverão ouvi-lo, porque quem não ouvi-lo será extirpado. Fechando este assunto ainda, eu quero chamar a atenção. Nós temos 3 grupos de pessoas aqui: os gentios, os israelitas convertidos, estando na fé já em Cristo Jesus, e os demais israelitas. Onde está o povo de Deus? Onde está o povo de Deus? Onde está a igreja? Entre os que estavam em Cristo Jesus, que é a igreja, israelitas, fiéis ao Senhor Jesus. E agora com enxerto, com acréscimo, com adição de gentios. Então esse é o povo de Deus. E muitos estão fazendo diferença, colocando igreja de um lado, israelitas de outro, e dizendo que Deus tem planos diferentes. Não, o plano é quebrar a parede de separação e unir num só corpo. O povo que vai ser salvo, o povo que é de Deus, é os que estão em Cristo Jesus, qualquer que seja a sua origem. Aí os israelitas, os israelitas que não são gentios convertidos, nem israelitas que estão na fé em Cristo Jesus, são galhos arrancados da oliveira e que estão em situação de secar, morrer, e que para nada serve senão para o fogo. É a palavra de Jesus e palavra do apóstolo Paulo. Nós gentios, somos gentios, mas estamos enxertados na oliveira verdadeira. E os israelitas não são povo de Deus, são galhos arrancados, vão para o fogo, a não ser que voltem e de novo sejam enxertados, adicionados, fixados na oliveira verdadeira. Aí serão a igreja e o povo de Deus. Por isso, por favor, muitos querem fazer separação. Igreja é uma coisa, israelita é outra. Não, igreja é salvos em Cristo Jesus de qualquer origem. Quem não estiver nisso aqui, agora são os gentios, não estão salvos, vão para o fogo. E a salvação é hoje. Israelitas que estão fora da fé em Cristo, e todos os povos estão fora de Cristo, só tem uma chance de salvação, é crer em Jesus, no Evangelho. Portanto, muitos estão pregando que vai haver outra fase na terra para pregar aos israelitas, ou eles vão se converter para pregar ao resto dos gentios. Isso não procede, não é a verdade. Nós temos que pregar a palavra inteira. Ou se converte agora, se agrega a Cristo Jesus, a oliveira verdadeira, ou não tem salvação, nem agora e nem nunca. Portanto, tirem de ideia na pregação do Evangelho. Estamos tratando de evangelização e obra de missões. A salvação é agora. O povo de Deus é aquele que aceita a Cristo Jesus. Pode pregar para israelita, preso nas suas tradições, muitos povos nas suas culturas, mas a palavra é Cristo Jesus é a base. Quem estiver neste alicerce, não há outro, é salvo. Quem estiver em outro alicerce qualquer, não vai ser salvo. Portanto, ou estamos em Cristo Jesus agora, ou nunca mais haverá salvação, porque já chegamos à plenitude dos tempos. E o pessoal está achando que vai ter muita coisa ainda. Nós estamos no fim. No fim. A palavra é essa, já estamos na última hora. Não falta muito. E quando Jesus vier, a situação é esta: quem está nele, arrebatamento. Quem não está nele, fogo eterno. Porque estes céus e esta terra, tudo estará entregue ao fogo. Não haverá mais nada depois que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Não mudem o Evangelho.
O que esperamos é Jesus vir e levar-nos para a eternidade, e este mundo deixará de existir. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Lembremos que todo mundo está trabalhando o mundo inteiro para uma paz, mas quando disserem a paz e segurança, fora de Deus, nesse mundo do jeito que está, quando disserem a paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Com um estrondo, tudo passará. Mas nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Não é essa terra, não. Lá onde Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Assim, encerrando o nosso assunto, na nossa lição, chegamos à conclusão dentro do nosso esboço de estudo. Conclusão esta, que diz, dentro do material de classe: o Evangelho de Jesus Cristo é o único fundamento suficientemente sólido e inabalável capaz de garantir a perpetuidade da igreja até a consumação dos séculos. A igreja contemporânea precisa trabalhar como os apóstolos trabalharam na preservação do Evangelho, como fonte de graça e salvação a todos os povos do mundo. Então virá o fim. Não é outro evangelho, não. É o evangelho de Cristo Jesus. Não há outro, como alguns colocam, mas é um único evangelho. A palavra de Deus não foi mudada. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passam. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Precisamos estar firmes nessas palavras. E assim, encerrando a nossa lição, lembremos que tratamos o presente esboço nesses 3 tópicos: a controvérsia dos fariseus convertidos, o consenso do apóstolo ou dos apóstolos e o veredicto do concílio, a comissão responsável pela exortação dos gentios. E assim fechamos com o nosso textuário já colocado anteriormente. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. E aqui encerramos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.